é a história de uma cidade que as pessoas nascem, vivem e morrem naquela cidade e nunca saem. É uma cidade esquecida, que ninguém olha para ela, e que existe um pedaço de terra naquela cidade, onde nessa história foi transformado no estacionamento, que representa esse pensamento de que as pessoas não podem sair de lá e que ninguém pode entrar naquela cidade, a não ser que sejam pessoas terminais que estão para morrer, que estão aí. O estacionamento, aquele pedaço de terra no meio da cidade, chamada Vale das Almas, aceita essa pessoa, e essa pessoa fica presa lá. De alguma maneira, esse pedaço de terra se comunica com a origem dessa pessoa que ele aceitou, fazendo com que as pessoas que não queriam mais ela dificultem o retorno dela e que ela não consiga mesmo sair de Vale das Almas. Então, desde que mundo é mundo, as pessoas que entram não saem, e quem está lá não sai, e quem nasceu e tem sua vida e se comunica com o mundo, vai até a saída da cidade, onde tem, por exemplo, um carteiro que vem trazer as coisas. Esse carteiro não entra, um caminhão de mudança para, as pessoas se comunicam com a internet, compram coisas, mas quem entrega, entrega na frente da cidade, nunca entra, e quem está fora não sai. É uma maldição isso. Então, a história representa essa vontade de sair de Vale das Almas, de mudar isso, algo que é pré-histórico. Aquele lugar, aquele pedaço de terra é maldito. Então um menino de 12 anos começa a ter aula com um professor, um cara também decadente, assim, que dá aulas de escrever uma história, escrever um livro, e que representa essa vontade de todos ali de sair. Então um menino de 12 anos, menino negro, ele começa a escrever a história. E daí o Randolph entra dentro da cidade. É o personagem da história dele. E daí acontece que a filha do Randolph é, assim, um Messias, um ser iluminado. Mas ainda ela tem 5 anos, é um prodígio, mas ela não, ainda está em desenvolvimento. Então a gente acompanha a história da Digital Planet, que manda funcionários que na realidade os familiares não querem mais saber daquela pessoa, então vai banir a pessoa. Então o cunhado do Randolph, que trabalha na Digital Planet, manda ele faz com que ele seja admitido, para dar uma chance, que a mulher dele separou dele, e ele está decadente, alcoólatra. Resumindo, a firma manda ele para o Vale das Almas, e ele fica preso lá, e a firma fala, você só volta se tiver uma nota fiscal. Aí a trama desenvolve em Vale das Almas, até que ele está prestes a morrer como os outros e a matar um novo funcionário que foi mandado nas mesmas condições dele, de banimento, e que não sabe que foram banidos. Acho que é uma oferta de trabalho. Ele está naquela situação final entre matar e morrer, ou os dois, matar o sujeito e depois se matar, porque nada vale mais. A filha dele faz uma chamada de vídeo e renova nele a esperança, né, no Randolph. E tanto o funcionário vai embora, pela primeira vez alguém vai embora de Vale das Almas, quanto ele. E a ex-mulher dele e a filha vêm buscá-lo. E o funcionário que tinha vindo depois dele retorna. Então a trama agora, que é uma adaptação de uma ideia de série que eu tinha, primeiro de longa, depois eu estiquei para série, daí para frente seria a série. Aí eu inventei uma trama nova muito louca, comecei a trabalhar umas coisas e estou tendo agora um auxílio valioso do Edmar Crespo, que é um roteirista também, cineasta, e que leu o roteiro e está me ajudando a coescrever, com a ideia de participar de concurso de roteiro, essas coisas, e de transformar a ideia da série, que foi o que ele chegou a ler, né, em
novamente longa, mas aproveitando essas coisas de uma nova trama que vem depois que eles saem do Vale das Almas. Porque mais pessoas saem de Vale das Almas. E daí o próprio estacionamento, que todo maldito, brota um monte de flor. E as pessoas que saem levam uma flor. Então a nova trama é essa, levar a flor. O menino que está escrevendo a história, morreu o gato dele e ele enterrou lá no terreno. A partir do momento que leva essa flor, as pessoas que têm a flor, que nasceu no terreno maldito, e que vão embora de Vale das Almas, elas recebem a visita de uma alma, de um gato que eles tiveram. Agora a história vai ficando muito louca, bem psicodélica mesmo. Então ela era mais naturalista, bem em cima dessa coisa do bullying corporativo da empresa. Agora ela vai flertar com o realismo fantástico e ficção científica. Porque o intuito da Digital Planet é que sabe dessa terra maldita de Vale das Almas e viu que a filha do Randolph fez, ao entrar na cidade, fez o terreno, o estacionamento, mudar um pouco. Ele era maldito, agora nasceu flor nele. Então essa inteligência que está dentro de Vale das Almas, e daí as pessoas vão com a flor, e aquele gato que foi enterrado faz com que cada um tenha a flor, que teve um gato de estimação e morreu há muito tempo, volte. Então a ideia é a alma de gato, que é aquele pássaro que quando canta parece um gatinho. Então eu imaginei assim a alma do gato vindo para entrar em Vale das Almas. Aí algumas pessoas saindo de Vale das Almas, indo para a cidade grande, de onde veio o Randolph, onde está sediada a Digital Planet. E daí a gente vai ver essa trama, essa nova trama para fechar o final da história para cima, com uma novidade mesmo. E a gente entendendo o porquê de Vale das Almas, né? Então, a gente entender que realmente a filha do Randolph é especial nessas coisas, tem uma coisa meio messiânica, e que essas almas, essas coisas, começam a vir. E daí eu penso ainda em fazer um final aberto, como se fosse assim, foi feito, o intento era o menino escrevendo o livro, deu certo o personagem do menino, graças à menininha, de pessoas saírem de Vale das Almas, mas tem um preço a pagar. Esse contato com o sobrenatural é meio levado de um outro mundo, essa coisa. E daí a ideia é deixar ainda em aberto por uma possível, como se fosse a série, a continuação, mas fechar a história aí. É um desafio que nós estamos fazendo agora junto com o Edmar. Eu e o Edmar estamos tentando jogar para o Celtics, que eu escrevi em Word. Agora ele está reescrevendo, enxugando o diálogo, a ação do texto estava muito poética, coisas redundantes, reescrevendo, ele está reescrevendo. E eu chegou uma hora que ela Benedito me pegou, fiquei cansado. Então eu tenho as datas desde a primeira premissa da história do estacionamento, que é essa a história, que passou por vários nomes. Depois eu batizei como Digital Planet. Aí eu fiquei com vontade de escrever um longa-metragem, depois um outro consecutivo e outro, e chamar isso de série. Isso só enriqueceu. Porque agora a gente volta a uma ideia, e a busca de fazer 90 páginas. Agora eu tinha escrito mais 25. Então jogando para o Celtics, a gente vai ver quantas páginas vai dar, e vendo esse final muito louco, para ficar realmente esses personagens, esse Randolph, que é uma verdadeira paixão de Cristo, ele é um penitente, ele é como se fosse, ele não chega a ser um profeta, mas é uma pessoa que, o personagem dele, a falha de caráter, não é corrigida, não tem uma figura de mentor para ele corrigir. Ele passa a entender um pouco melhor o problema dele, mas ele é como se fosse a paixão de Cristo. Ele é um penitente, ele é como se fosse um eremita, um cara desapegado, e ele não entende que ele é assim. E a filha dele é uma figura messiânica, uma menininha que está em processo. E
Vale das Almas, aquele terreno, aquele local, é uma mente que pode ser diabólica ou pode ser benéfica. Então, na verdade, o nosso personagem é Vale das Almas. É um menininho escrevendo, um menino de 12 anos. A menina tem 5 anos, é um prodígio, a filha do Henry. O menino de 12 anos está escrevendo essa vontade de sair do Vale das Almas. E dá certo. Então já é uma coisa meio do realismo fantástico. De dentro do Vale das Almas, alguém escreve uma história e tem aula com outro catador de papelão lá, uma coisa assim, excêntrica. E daí dá certo, né, de alguns personagens saírem do Vale das Almas, mas daí começam a receber a visita desse amigo invisível, desse acompanhante, que é uma alma de um gato. Ou é o próprio passarinho assim, que voa, a alma de gato, que é a alma do gato, ou é um aspecto de um gato mesmo. E eles têm que se relacionar com isso, e vai acabar a história com essa presença fantasmagórica. Mas falta uma coisa para eu dizer. Eu esqueci, fica para a próxima. Mas está registrado mais um pouco agora de continuar a escrever o roteiro. O que eu ia dizer? Isso. Vale das Almas, a história é daquele terreno, é a trama daquele terreno ser revertido para algo bom. Então, quando nasce um monte de flor, o pessoal sai de lá e leva uma flor, é como se aquele terreno quisesse que as pessoas voltassem, como se fosse uma maldição. Então, é a busca de um final aberto. Então, essa história é a história daquela terra maldita, do estacionamento, daquele lugar. Ele tem a falha de caráter, é isso que eu queria dizer, que aquele espaço de terra tem a falha de caráter. O Randolph, ele é a paixão de Cristo, ele está sofrendo, apanhando, ele é um asceta, um eremita, um cara que se isola, odeia o mundo. Como o meu amigo Cláudio Coração falou, o Randolph, ele está prestes a ser arrebatado, não tem lugar para ele nesse mundo. E a filha dele não vê o defeito dele, vê ele como um herói, mesmo assim, uma pessoa especial. E é ela que reverte aos poucos esse espaço de terra em algo melhor. Mas também a falha de caráter da terra maldita não é resolvida, né? Porque a ideia é isso. E a Digital Planet, que bania as pessoas, que era um bullying corporativo, manipulado por aquele espaço de terra, vamos dizer, tem um diálogo assim, né? Começa com a figura do Randolph a trabalhar um aplicativo anti-bullying, né? E daí eu imaginei assim que tem um carteiro que a vida inteira o pai dele fazia esse serviço, que morava numa cidade do lado do Vale das Almas. Acabou o serviço dele, desse carteiro. Aí ele vai trabalhar na Digital Planet. A filha do pastor lá, que é jovenzinha, que o sonho era sair de Vale das Almas, ela sai, vai lá para a cidade grande. Então, essas coisas das almas de gato vêm para onde tem a flor, lá em Vale das Almas, e acompanha aqueles que levaram a flor. E essa coisa da nova trama, por exemplo, as pessoas que foram banidas, tem uma investigação aí, as pessoas que foram banidas, que morreram, a família dela, entende? Existe uma investigação. Então, tanto o Randolph faz uma parceria com o carteiro, que vão ser entregadores na cidade grande, de encomenda, e trabalhar e montar um aplicativo anti-bullying, que vai meio rastrear as pessoas e tentar achar pessoas boas. Então, ao invés de tirar aquele que aplica o bullying, não, o aplicativo detecta pessoas jovens e que sabem ensinar, tem didática, que tem amor, e daí colocam essas pessoas do lado daqueles que precisam aprender. Então, ao mesmo tempo, vamos dizer, colocam um anjo para ajudar aquela pessoa que sofre bullying e de alguma maneira afasta os que aplicavam bullying. É como se fosse mapear, né? Porque a Digital Planet faz o mapeamento do Street View, tipo da Google Earth. É um homônimo. Homônimo não, é
um nome parecido com o Google Earth, eu pus Digital Planet. Então, eles vão mapear não só mais espacialmente, e sim as pessoas que sofrem bullying, para melhorar a sociedade. Então, essa que é a ideia, é de detectar pessoas boas, assim como a filha do Randolph. Então, ao invés de ser ela, o Messias, né, que é uma caricatura, um exagero, o Messias, um anticristo, anti-Messias, não, agora acabou essa época. Agora é uma época de anjos, pessoas jovens comuns e mapear. Então esse aplicativo, e é lógico que vai ter um efeito colateral, isso daí tudo já é a continuação do Digital Planet, com o aplicativo feito. Então eu não sei, para esse final de longa-metragem da Digital Planet, até que ponto dá para invadir esse conteúdo novo. Ele tem que invadir um pouco e deixar em aberto, para a gente depois pensar uma continuação, que aí seria de uma série de longas metragens, né? Que poderiam ser fracionados em episódios, tudo bem. Mas se a gente não consegue escrever nenhum longa-metragem, não adianta querer escrever série, né? Então vamos ficar primeiro nesse território, entender isso. Eu acho que melhorou um pouco. E vamos ver, vamos fazer mais um pouco.